Introdução à Teologia. Né? É o preparo para o estudo que você vai ter mais tarde a respeito da teologia. Então vamos lá. Primeira definição, né? A palavra teologia é uma junção de duas palavras, que é theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo, ou seja, estudo sobre Deus. Então, teologia, tá? Isso na linguagem grega, né? No grego. E esse estudo sobre Deus, ele vai se debruçar sobre tudo o que se relaciona à pessoa de Deus. Então, a teologia, na verdade, ela é mais do que um simples conhecimento sobre Deus. É, antes de tudo, o conhecimento de Deus a partir da própria revelação que ele dá de si mesmo, ok? Então, seria tipo assim, impossível nós termos uma teologia correta se o próprio Deus não se desse a conhecer ao homem. Né? Deus ele precisou se revelar ao homem para que o homem pudesse então desenvolver uma teologia correta, mais acertada. E essa revelação ela vem através das Escrituras. Logo, é apropriado que o estudo sobre Deus tenha como sua principal fonte de pesquisa a própria palavra de Deus. Jesus diz aos fariseus ali do tempo dele, em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Então Jesus ele chama a atenção para isso, e até para nós hoje isso é válido. Né? Erra muito quem não conhece as Escrituras, né? E quem não conhece o poder de Deus também, e acaba falando muitas vezes coisas que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, né? Aquilo que ele próprio acha a respeito de Deus. Então, todo ser humano, né, na verdade, ele tem uma teologia. Seja ela correta ou não, mas ele tem a sua própria teologia. Isso é algo inato, é algo que parece que já está impregnado no coração, na alma humana. Até o ateu, né, talvez isso seja novidade para alguns e até um absurdo, né? Alguns podem crer. Até um ateu tem também a sua teologia, né? Mesmo no sentido inverso. Os argumentos que ele tem para negar a existência de Deus também é uma teologia, é a teologia da não existência de Deus. Então, é um pensamento, é um desenvolvimento de um raciocínio a respeito de Deus que o leva a descrer na existência dele. Isso também acaba sendo uma teologia. Bom, desde que o homem foi criado, ele sempre buscou a quem atribuísse, ou a quem pudesse atribuir o status de divindade. O sol, os astros, as estrelas, os animais, os planetas e os fenômenos da natureza, como o relâmpago, o trovão, essas coisas, um terremoto, né? Então, o homem, muitas vezes, por desconhecer a pessoa de Deus, ele atribui a essas coisas excepcionais a uma divindade, né? Tem gente que adora o trovão. Muitas tribos indígenas do passado tinham essa prática, né? Bom, fato é que todas as criaturas existentes, fato, né, de que dentre todas as criaturas existentes, somente os seres humanos têm a capacidade de cogitar das coisas espirituais e ponderar sobre a existência ou não de um Criador. Né? Os animais não estão nem aí, né, se existe Deus ou não. Os animais não oram, os animais não prestam culto a Deus, os animais não vão ao culto, eles simplesmente vivem a vida deles. Né? Mas o homem não. O homem, desde que se entende por gente, ele é alguém que cultua a uma divindade. Né? Isso vem de muito tempo. Né? E não é sem razão, pois o homem ele tem a sua origem em Deus. Ele veio de Deus, então ele tem uma necessidade de se religar à sua fonte de vida, à sua fonte de existência. E quando ele não encontra essa fonte, ele inventa uma. Ou ele
busca algo em que formar a sua concepção a respeito desse Deus, que aí então ele vai adorar, ele vai buscar, ele vai orar a esse Deus para que tenha uma boa colheita, para que aconteça isso ou aquilo, para que não aconteça isso ou aquilo, né? Então o homem ele tem essa necessidade de crer em um ser que transcende a sua própria existência e que foge às percepções da matéria, né? No meio da qual ele forja o seu pensar, o seu agir, enfim, tudo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Atos 17, versículos 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que adorais sem conhecer é precisamente esse que eu vos anuncio. Então, os próprios atenienses ali, né, da Grécia, homens muito inteligentes, filósofos e tudo, eles tinham também um conjunto de crenças que respaldava a adoração deles, né? Os atonienses, então, eles tinham uma teologia que os levava a adorar vários deuses. Até mesmo um Deus desconhecido. Isso é bizarro, não é? Eles já tinham tantos outros deuses, milhares de deuses que eles tinham lá, mas havia um Deus desconhecido que estava lá também. E o apóstolo Paulo então falou desse Deus que os atenienses não conheciam, que é justamente o Deus que criou os céus e a terra. Bom, o estudo de teologia, então, ele vai abordar temas como Deus, o homem, o mundo, a salvação e o destino final, ou o juízo final, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque Deus criou o mundo por causa do homem. Deus não criou o homem por causa do mundo, né? Deus criou o mundo por causa do homem. E também ele proveu meios de salvar o homem, porque o homem havia caído em pecado, né? E ele então proveu esse meio de salvar o homem e também preparou para o homem um destino, né? Um retorno para ele. Esse seria o destino do homem, que através de Jesus Cristo o homem então pudesse se reconciliar com Deus, pudesse se voltar, encontrar o caminho de volta para o coração de Deus, o seu Criador, e aí então desfrutar de uma eternidade com Deus. Esse seria, ou seria não, é o destino do homem em Cristo Jesus, né? Sem Cristo Jesus ele vai ficar perambulando por aí sem encontrar o caminho e vai encontrar a morte. Mas aquele que segue Jesus, ele encontra a vida, porque Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Está lá em João, capítulo 14, versículo 1. Versículo 1 não, versículo 6. E tem um outro ponto também, né? A criticidade, que é um outro recurso da Bíblia. O que é criticidade? A Bíblia está, ou a teologia está sujeita a críticas, pois ela engloba um saber consciente. Consciente de seus procedimentos, consciente das suas limitações, procurando sempre se resguardar de crendices, de superstições e de histórias fabulosas e heresias. E os concílios e fóruns teológicos, eles são prova disso, né? Para que servem os concílios, os fóruns? Justamente para discutir sobre algo da Bíblia e chegar a um consenso. É claro, na maioria das vezes, ou se espera, né? Tudo dirigido pelo Espírito Santo, com isenção de achismo ou de emoções ou de paixões, seja as quais forem elas, mas sempre pelo Espírito Santo, assim como foi formado com o cânon, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, assim eu creio também que a criticidade da Bíblia é dirigida por Deus e Deus quer que a gente discuta mesmo sobre isso para que a gente chegue a conclusões corretas, né, pelo posicionamento de várias pessoas, porque muitas cabeças pensam melhor do que uma, não é verdade? Então, criticidade, a teologia, ela pode estar sujeita a críticas, e é até saudável que tenha isso, porque quem critica faz perguntas, e são as perguntas, já diziam, né? São as perguntas que movem o mundo, e as perguntas que nos fazem refletir, né, sobre a teologia, sobre Deus, e aí a gente vai buscar resposta. Então, a teologia, ela tem essa
essa coisa. E tem também, né, a sistematicidade. O que é isso? A teologia, assim como muitas outras áreas da ciência, ela também possui um conjunto de saberes em diversas áreas da teologia, sem contradizer uma a outra, mas pelo contrário, se alinhar uma com a outra. Por exemplo, existe a doutrina sobre Deus, existe a doutrina sobre Jesus, existe a doutrina sobre o Espírito Santo. Os três poderes, que na verdade são um, né? A triunidade de Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, são ensinamentos diferentes, mas que se aglutinam, que se completam, né? Então isso é muito lindo nas Escrituras e na teologia. E tem também, por último, a dinamicidade. O que é isso? A teologia, ela é dinâmica, ela não é um tratado que se encerrou, né? Pronto, olha, já fechou. A Bíblia não, a Escritura ela já encerrou, terminou. O último livro a ser aceito no cânon do Novo Testamento foi o livro do Apocalipse, né? Então não se pode mais acrescentar nada à Bíblia, mas a gente pode desenvolver, né, no raciocínio, na revelação daquilo que já está escrito. Então, a dinamicidade é isso. A teologia ela vai evoluindo no conhecimento. Eu creio que à medida que a gente vai se aproximando do fim, a gente vai entendendo melhor as Escrituras, né? A gente vai se aproximando, vai entendendo melhor, a gente vai avançando na história e a gente vai podendo fazer uma avaliação das coisas que já aconteceram, das que estão acontecendo, né? E aí então a gente vai formando conceitos mais atualizados sem se desviar do foco central das Escrituras, né? Senão daí vira heresia, vira bagunça. Amém? Então é isso, amados. Sempre o saber ele não se esgota. Haverá sempre o que aprender de Deus e sempre haverá perguntas a serem respondidas, né? Se alguém já souber tudo sobre Deus, então ele pode substituir Deus, né? Porque Deus ele é infinito, então não dá para você saber tudo a respeito dele, né? Bom, é isso e eu fico por aqui nesse estudo, tá? E no próximo estudo a gente vai falar vai dar continuidade aí a esse tratado, né, teológico, tá bom? Deus abençoe a todos.